Bom, vamos lá então. Se a gente quisesse estimar, por exemplo, a distância que um raio caiu de você, tá? Vamos supor o seguinte, você está em casa, domingo de tarde, está assistindo uma TV, jogando no computador, fazendo alguma coisa assim, né? E de repente começa a chover e começa a cair raio, tá? Começa a ter descargas elétricas aí, tá? O que vai acontecer? Geralmente algum familiar teu vai dizer, tira as coisas da tomada que vai queimar, desliga isso, desliga aquilo, enfim. Tá? O que a gente pode fazer nesse sentido? A gente consegue estimar, por exemplo, a distância que esse raio caiu. Isso não é tão simples quanto parece, tá? Afinal a gente precisaria saber, digamos assim, exatamente qual foi o raio que caiu para a gente poder estimar a distância que ele estava. Por quê? O que a gente vai fazer? Você se lembra daquele experimento do canhão, onde um cara disparava o canhão a 20 km de distância e a outra pessoa que estava lá via, né, o clarão da explosão e calculava então o tempo, media o tempo, né, até o som chegar a ele. E a questão do raio é exatamente assim. Você para na janela, né, alguns segundinhos. No momento que você vê o clarão do raio, o que você vai fazer? Vê o clarão, começa a contar os segundos. Eu fiz alguns exemplos aqui. Por exemplo, aconteceu o clarão, você viu, né? Você viu o visual, você viu o clarão, contou, deu 5 segundos e você ouviu o trovão, né? Que é aquele o som, né? Que a gente ouve depois. Isso significa que o raio caiu aproximadamente 1.700 metros de você, ou seja, 1,7 km. Tá? Isso aqui é relativamente longe, né? Da onde você está agora. Se levou 10 segundos, dá quase 3,5 km. Tá? Agora, se você viu o clarão e no mesmo instante você ouviu o trovejão, né, o som, o que vai acontecer? Isso significa que se for instantâneo, ele está a menos de 340 metros de você, ou seja, já está bem próximo. Aí é o momento de a gente tirar as coisas da tomada. Mas, se for mais do que 1, 2, 3 segundos, isso significa que ele já está bem longe de você. Tá? Isso não significa que pode ser que ele caia longe, de repente caia, sei lá, na residência ou próximo de você. Mas para a gente estimar então, o que a gente vai fazer? Viu o clarão, conta os segundos e você vai saber mais ou menos a que distância ele caiu. Tá? Por que é mais complicado do que parece? Quando você está numa tempestade, por exemplo, muitos raios caem seguidos. E às vezes você não consegue saber exatamente de qual clarão, digamos assim, você ouviu o som. Né? Então fica mais difícil de a gente estimar. Mas quando é uma frequência bem baixa, por exemplo, cai um raio a cada 10 segundos, 15 segundos, por exemplo, ou até mais do que isso, fica bem fácil a gente fazer uma estimativa. Então a gente consegue fazer isso aqui em casa, precisa de um relógio, um celular, seja lá o que for, para te medir o tempo. Né? Quanto mais preciso for isso, mais fácil você consegue estimar a distância que ele caiu. Então, tudo que você vai fazer é o que o pessoal já estava fazendo lá no século XVII. Aqui a gente está levando em consideração o quê? Que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Mas a gente viu que isso só acontece quando a temperatura do ar é 20 graus Celsius. Tá? É uma temperatura razoável, digamos assim, para um dia de chuva, né? Principalmente agora no verão. Né? Mas tudo isso pode ser levado em consideração depois. Claro que é só uma estimativa. A gente não está procurando, né, encontrar a velocidade exata do som naquele momento, né, na tua situação. É só uma estimativa mesmo, e essa daqui é uma forma então da gente fazer essa estimativa aí.